Hoje é uma noite muito especial e agradeço já, antes de começar, a presença de todos, porque atenderam ao nosso convite, né, Gerson? Então, olha só, eu fiz até uma postagem. Quem viu essa postagem hoje? Ninguém, só quem? Eu vi a postagem, mas não li. Eu vi a postagem. Todas as duas, né? Eu teve uma agora de noite já. Mas eu vou colocar aqui porque vou ler para vocês. Eu fiquei dizendo para Paulo, né, que foi bom que tem hoje ali, no Isópolis, né? E aí diz assim: amados amigos e amigas, hoje teremos a oportunidade de aprender que os mais jovens, cronologicamente, mas com uma bagagem espiritual inimaginável, podem nos ensinar belas e importantes lições. Portanto, venham todos ao CEMIL nesta terça-feira, a partir das 19h30, para ouvir pequenos dizer esse jovem, né? Seja bem-vindo, jovem. O nome dele é Breno. Quer dizer, sobre o tema: não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Essa é a alusão de Jesus. Eu não vim para os sãos, né? Vim para os doentes, aquele que precisa da cura da alma. Venha e traga, sim, para nós. Venha e traga alguém que esteja precisando se consultar com Jesus, o melhor médico do planeta. Venham e convidem a todos. Deus nos abençoe, obrigado, muita paz. CEMIL, Centro Espírito Missionário da Luz, Rua dos Milagres, 957, aqui no Cristo, na Rua do Cemitério. Mas temos o Centro Espírita. E aí vem o convite que a menina fez, colocando aqui a foto de Breno, né, o Evangelho do Espírito. E já agora à noite, né, eu fiz uma outra postagem pequena, dizendo assim: boa noite, amados amigos e amigas, está chegando a hora. Vamos todos ao Centro Espírito Missionário da Luz. Chegue antes para escolher o melhor lugar. Gratidão. Deus abençoe. Boa noite. Olha só, o meu amigo Anselmo, Anselmo, que chegou agora quase perto da Roberta. Ainda tem um lugar privilegiado, inclusive o seu, que você sempre gosta de ficar. Cadeiras limitadas, mas aí tem uma reserva ali, tem uma reserva de umas 10 cadeiras ali. Quando começou, depois da pandemia, a gente fez o Semiluz, né? Aí a gente disse: não, mas vai vir muita gente, porque está todo mundo querendo novamente se abraçar e tal. Aí disse: não, mas se não couber aqui, a gente bota ali do lado de fora, a gente vai mexer nem aqui, né? É assim, mas a gente tem com certeza o que tem de espíritos amigos, a começar de seu irmão, João Araújo, aqui presente esta noite. Olha, vocês não acreditam. Quem tem olhos de ver, que veja, né? Eles estão aqui, João Araújo, Pedro Leite, Penha, e vários amigos que estão já na parte espiritual, estamos aqui. Então, eu gostaria de chamar o nosso amigo Breno para tomar assento aqui na mesa. E eu vou já pedir para a nossa amiga Rita fazer a prece inicial, para que a gente possa aproveitar ao máximo desta boa vontade de João, dessa inspiração que ele vai nos trazer agora à noite. Boa noite a todos.
os visíveis e os invisíveis. Está iluminada essa casa hoje, viu? Está bonita, a casa está em festa. Então vamos, meus queridos amigos, nos harmonizando neste clima de alegria, festivo, porque sempre é festa, quando nos encontramos para falarmos sobre Cristo, estudarmos, ouvirmos as boas novas. Então, mestre amado, estamos todos aqui agradecidos, felizes, porque conseguimos chegar aqui, Senhor, sem precisarmos de cadeira de rodas, nem de muletas, respirando livremente, sem precisarmos de aparelho, enxergando as vossas maravilhas, falando, nos expressando, e é nessa expressão, mestre, que queremos externar toda a nossa gratidão, todo o nosso amor, por tudo, Senhor, que nos fazes, pelo carinho que temos conosco, vossos irmãos menores, por tudo que nos rodeia, as oportunidades que Deus, nosso Pai, nos abençoa. Que seja uma noite festiva de muita luz e muito amor, e que essas vibrações e harmonias que vão aqui se acumular possam ser elevadas para todos aqueles que amamos, que fazem parte de nossas vidas, os que estão doentes, precisando se recuperar. Todos aqueles que nos rodeiam recebam essas bênçãos divinas. E que essas bênçãos cheguem para a nossa pequenina Sabrina, que ainda é para chegar, aqui do casal de Breno e sua esposa, que ela possa chegar em paz e ter uma experiência frutífera, engrandecedora para o seu espírito. Que a paz esteja com todos nós, hoje e sempre, assim seja. Graças a Deus, nossa prece, nós estamos iniciados para a palavra. E eu vou ficar aí para absorver melhor. Oi. Boa noite. É uma imensa alegria, depois de tantos anos, estar aqui, missionários da luz, olha só, estou vendo amigos aqui, pessoas queridas, já, e algumas pessoas conhecidas já do movimento. Para quem não me conhece, o meu nome é Breno Henrique, eu faço parte aí do movimento espírita Paraibano há uns 30 anos, começando ali no Brejo da Paraíba, na cidade de Bananeiras, onde eu fui, apesar de ser pessoense, nascido aqui na capital, mas eu fui estudar no Colégio Agrícola Vidal de Negreiros, lá em Bananeiras, né? E foi onde eu conheci a doutrina espírita, no movimento espírita lá do Brejo Paraibano. Então eu fui para lá para voltar para cá espírita. E imaginem vocês que antes disso, eu sou de família católica, de formação católica, né? Eu era coroinha do padre. Que coisa, né? Hoje eu sou coroão, mas já fui coroinha. Já pensou isso? Olha só. Gente, eu queria pedir licença a vocês, antes de falar aqui do tema que nos foi proposto na noite de hoje, falar de um evento. Além de fazer parte do Núcleo Espírita Chico Xavier, lá em Bananeiras, e de colaborar aqui em várias instituições, inclusive na Federação Espírita, onde eu já fui trabalhador mais assíduo, não é? Mas com a minha vida de rotina de trabalho, eu não tenho parado muito aqui em João Pessoa, eu sou meio que visitante na minha cidade, às vezes. Mas eu faço também parte de um trabalho de divulgação do Espiritismo pela internet, chamado Espiritismo.net. Esse trabalho existe há mais de 20 anos, é um trabalho muito consolidado no meio espírita. Então, o Espiritismo.net, ele tem colaboradores no Brasil todo, inclusive fora do Brasil. Se vocês acessarem depois a internet, colocarem lá o endereço Espiritismo.net, vocês vão ver um portal espírita com todo tipo de serviços, de materiais, de estudos programados, que você pode participar interativamente. Feito do maior respeito às bases fundamentais do Espiritismo, estabelecidas a partir de Allan Kardec. Tá bom? Então, assim, eu recomendo
esse trabalho, e a gente vai fazer um congresso. O pessoal do Espiritismo Net, no final deste ano, vai fazer um congresso. É lá no Rio de Janeiro, claro, não é tão simples, não é? Mas hoje em dia o congresso também é transmitido pela internet. Quando eu soube que vinha, o pessoal pediu para eu trazer um material de divulgação. Eu trouxe ali algumas camisetas, não é? Bolsas, souvenirs, né? Se tiver algum interesse, mas depois vocês fiquem à vontade para ver, se quiserem adquirir alguma coisa, mas o objetivo principal é a divulgação. Então, o congresso, né, o 4º Congresso do Espiritismo Net, vai ser realizado nos dias 30 de setembro e 1º de outubro, lá no Rio de Janeiro. O tema será Contemporaneidade, Espiritismo e os Problemas Atuais. Alguns dos palestrantes já confirmados são Ana Tereza Camasmi, André Siqueira, César Said, Dalva Silva Souza, Humberto Schubert, Simão Pedro de Lima, Tiago Barbosa. Haverá atividades para crianças e jovens lá, né? Claro, também tudo transmitido pela internet. E lá no site do Espiritismo Net você encontra também outros detalhes da programação. Então é isso. É uma grande alegria realmente estar aqui no Missionário da Luz, saber da presença espiritual do seu Araújo, pessoa tão querida que tantas vezes me convidou. Tive algumas vezes aqui no Missionários, mas como eu disse, já há muitos anos sem ter a oportunidade de vir aqui. Tanto tempo que eu acho que minha esposa não tinha nem vindo ainda, né? Eu acho que quando eu vim aqui nós não éramos nem casados, para você ver que já pior que já faz tempo que a gente está casado, né? Estou devendo isso há muito tempo. E o tema da noite de hoje não são os que gozam de saúde e que precisam de médico. Eu gosto tanto do comentário, eu leio um trecho do Evangelho, porque no Evangelho segundo o Espiritismo, para quem não é espírita, existe às vezes esse equívoco, não se trata de uma Bíblia espírita, não, de maneira nenhuma. O Evangelho segundo o Espiritismo é simplesmente os trechos do Evangelho, o Evangelho que todos conhecemos, os 4 Evangelhos. Esses trechos eles são interpretados à luz do Espiritismo. Então há uma transcrição aqui desses trechos, que a gente vai ler um trecho do Evangelho de São Mateus, e que diz o seguinte: estando Jesus à mesa, em casa desse homem, Mateus, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida. E os publicanos não eram gente bem vista naquela época, né? Se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que fez os fariseus, notando, disseram aos discípulos: por que o vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, disse-lhe Jesus: não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Olha só que interessante. Jesus, ele não fazia distinção entre as pessoas. Tratava todos como irmãos, porque ele enxergava em todos os seres humanos essa fagulha divina, esse potencial divino que somos detentores, mesmo naquelas criaturas maisvis, consideradas com uma vida mais errada, mais equivocada. Porque Jesus, no seu conhecimento profundo da humanidade, da nossa espiritualidade, sabe que o mal é transitório, apenas o bem permanece. E na sua condição de espírito superior, de espírito elevado, ele enxergava justamente esse potencial, essa potencialidade à perfeição que todos nós possuímos, e não um mal transitório no qual ainda estamos temporariamente. Veja que grandeza, porque para a gente é difícil. É difícil, diante de uma pessoa que ainda transita equivocadamente no erro, no mal, ter afeição por essa pessoa. É muito difícil. E mesmo o Evangelho segundo o Espiritismo, em um outro trecho, quando comenta aquela máxima do Evangelho: amai os vossos inimigos, os Espíritos entendem que na nossa condição humana, esse amor aos inimigos não é um amor que se tem por um filho, por um irmão, por um amigo.
É o amor, de ter o respeito, de não desejar o mal, de, se tiver a oportunidade, ao invés de prejudicar, beneficiar, orar pela elevação da alma daquele indivíduo, para que ele desperte às vezes de seus equívocos e mude a sua postura, e mude o seu comportamento. Jesus enxergava o que podemos ser, não onde estamos momentaneamente. Por isso ele não fazia essa distinção. Sabia que nós, na condição imperfeita da humanidade, é muito fácil passar da condição de alguém que é bem visto na sociedade para alguém que é discriminado, para alguém que é excluído da sociedade. Basta que a pessoa caia em desgraça, que ela cometa algum erro. Ainda mais se esse erro se tornar público hoje em dia, com as redes sociais. Quantas reputações são jogadas na lama? Às vezes até inocentemente. A pessoa nem fez aquilo. É vítima de uma fake news, a gente chama hoje, né? Uma notícia falsa. E antes que a pessoa consiga provar sua inocência, aquela notícia, de certa forma, destruiu a sua vida social. Às vezes ela perdeu até o emprego. E as pessoas têm a maior pressa de passar a informação, de repassar a fofoca, né? A minha mãe, ela tinha um dito, quando andava muito, durante o dia, ela dizia assim, eu andei hoje mais do que a má notícia. Ele diz que má notícia anda rápido, que é muito veloz. E eu dizia a ela, mãe, não se preocupe comigo, porque má notícia chega rápido. Se eu não dei notícia é porque está tudo bem. As pessoas parecem que têm um prazer, né? Mas soube o que aconteceu com fulano. E a gente tem aquela coisa da fofoca, né? E quem nunca contou uma fofoca, né? Atire a primeira pedra. Eu também não posso me colocar como santo aqui diante de vocês e dizer que eu nunca contei uma fofoca. Diz que existe fofoca do bem, não é? Que é aquela que não faz mal a ninguém. A fofoca que minha esposa está grávida, não é? Aquela fofoca. Mas tem fofoca que é maledicente. Aquela fofoca que, quando você conta, ela destrói a reputação da pessoa. Isso é muito perigoso em todas as situações, principalmente quando nós não temos certeza daquela informação. E Sócrates, ele colocava, segundo a lenda, 3 peneiras para quando a gente recebe uma informação. É muito bonita essa lenda, né? Quando ninguém sabe se aquilo realmente de fato aconteceu, mas vamos colocar como uma lenda, né? Diz que tinha um fofoqueiro lá que sempre contava algo sobre a vida das pessoas, e Sócrates, ele disse assim, espera aí, antes de você me contar essa história, você já passou pelas 3 peneiras? Quais são as 3 peneiras? Primeiro, é a peneira do bem. Isso que você vai dizer sobre essa pessoa é bom? Bom? Não, bom não é. Então você gostaria que dissesse sobre você isso? Não, de jeito nenhum. Outra coisa, essa informação que você vai trazer sobre essa pessoa é útil? Tem alguma utilidade isso? Não, utilidade não. E uma terceira peneira, essa informação é verdadeira? Talvez seja mais importante. Aí ele disse, tem certeza que é verdade? Não, mas estão dizendo por aí, não. Melhor não dizer. A natureza nos deu 2 olhos, 2 ouvidos e uma só boca, para vermos e ouvirmos mais que falarmos. Aí eu falo muito aqui, né? Se deixar eu passo a hora, tá vendo? Estou aprendendo isso, mas eu falo, pelo menos eu estou procurando falar na hora certa, chegar aqui para falar. Mas a gente às vezes é bom observar, ao invés de, hoje em dia, como as notícias correm muito mais rapidamente pelos meios digitais, antes de repassar a fofoca é melhor ter certeza. E às vezes nem vale a pena, porque são coisas que não edificam, que não são boas, não são úteis e talvez não sejam verdadeiras, então não vale a pena passar. É perda de tempo, no mínimo é perda de tempo. Você está perdendo seu tempo e fazendo os outros perder tempo. Porque olha, isso aqui é um ladrão de tempo terrível. Então hoje a gente começa a olhar, e mesmo sem perceber, a gente começa a olhar, quando vê, está
olhando bobagens, rindo, coisas às vezes que não são nocivas, mas que também não são benéficas, mas que vai roubando o tempo da gente. Até porque eles planejam muito bem, não é, as redes sociais, como prender a pessoa para roubar o seu tempo, porque eles vivem disso, vivem de audiência, vivem da nossa atenção. Então veja só, as reputações são facilmente destruídas hoje em dia. Rapidamente as pessoas são mal vistas. Jesus ele não se importava com isso, de andar só com quem era bem visto, com quem estava bem na fita, né, com quem tinha uma boa reputação. Frequentemente ele era visto com pessoas de má reputação, inclusive cobradores de impostos. Até hoje é mal visto, né? Gente que cobra, que vai bater na nossa porta para cobrar. Ninguém quer saber. Oficial de justiça, de certa forma são os cobradores, né? Ou pessoas até que eram tidas como ladrões, prostitutas. Quantas vezes ele dialogou com humanidade, com as prostitutas? Aquela muito conhecida passagem em que queriam apedrejar a prostituta em praça pública, e Jesus pergunta: quem é que não tem pecado? Atire a primeira pedra. Aí diz que começou a sair pelos mais velhos, né? Diz que acho que pecou mais, já viveu mais, já pecou mais. Até os mais novos, e ele ficou sozinho com a mulher. E ele deu a lição, não é? Vai e não tornes a pecar. Não é que ele defendeu o erro, porque Jesus ele não defende o erro. Como diz aquele trecho do Evangelho, Deus deseja a morte do pecado, não do pecador. E Jesus, que estava em unidade com o propósito divino, amava a todos nós, amava a humanidade. Amava a humanidade apesar da nossa imperfeição, apesar da nossa brutalidade, porque ainda estamos numa condição, mesmo agora, de brutalidade. Basta quando a gente vê o jornal de meio-dia, a gente vê a brutalidade que a humanidade ainda se encontra, mesmo que paradoxalmente sejamos capazes de fazer coisas tão sublimes, atos de abnegação que às vezes aparecem por aí. Às vezes as pessoas são capazes de se reunir comunitariamente para ajudar alguém que necessita. E por outro lado, nós vemos pessoas que apedrejam em praça pública. A gente vê tantas notícias que nem precisa repetir. Todos vocês têm TV em casa. A gente já vem aqui para ter um alívio dessas notícias, né? A gente sabe do que tem na TV de meio-dia, quando a gente liga a TV, parece que já espirra sangue na TV em cima da gente. E no entanto, apesar dessas coisas feias que os seres humanos são capazes de fazer, imagina naquela época as coisas que se faziam. Mas Jesus não se desenganou da humanidade. Ele não se desiludiu. Ele bem poderia dizer: não tem jeito não, a humanidade é perdida. Quantas vezes a gente escuta isso da boca das pessoas? Quantas vezes a gente escuta até alguém dizer: eu prefiro até os animais do que os seres humanos, porque são mais inocentes. Eu já escutei muito isso. É verdade, os animais eles são mais inocentes. Justamente eles não têm ainda o livre-arbítrio, capacidade de escolha. É a partir do momento que adquirimos esse livre-arbítrio, essa capacidade de escolha, que começamos a errar, a nos equivocar. O animal ele age por instinto, ele está muito bem programado pela natureza, e como a natureza é perfeita, ele reflete um comportamento, muitas vezes amoroso, um comportamento equilibrado com a natureza, mesmo que às vezes no reino animal a gente observe episódios de brutalidade também, da sobrevivência da espécie, mas eles não têm a consciência racional do livre-arbítrio humano. Apenas quando eles transitarem no processo evolutivo para a nossa condição, é que se tornarão conscientes, talvez cometam erros como nós.
E quando nós transitarmos nessa condição humana imperfeita e galgarmos por uma condição ainda mais elevada, em outros ordens, em outros mundos que nós ainda desconhecemos, estaremos realmente em uma condição melhor. E Jesus, ele sabe desse potencial. Ele sabe que todos nós chegaremos lá um dia, mesmo quando nós desacreditamos de nós mesmos. Quantos não são os espíritos obstinados no mal, narrados na obra de Chico Xavier, nos livros de André Luiz, por exemplo? Espíritos empedernidos na vingança, no ódio, na perseguição, descrentes da própria bondade, descrentes de que são capazes de amar, de restituir a sua humanidade. E às vezes, esses espíritos, tocados pelo amor de um ente querido, às vezes de uma mãe desencarnada, de um espírito com quem ele tem uma afeição e uma ligação profunda, um espírito que se encontra numa situação superior, de luz, de amor, de compreensão, toca na alma daquele obsessor, daquele espírito que pensava de si: eu sou mau, eu não presto, eu sou assim. E é capaz de, tocando a sua alma, fazer renascer, reavivar esse amor, essa piedade, essa bondade em seu coração. Veja o poder do amor. Mesmo nos terrenos mais ressecados pelo ódio, mesmo nos terrenos mais esturricados pela vingança, pelo desejo de realizar o mal, de destruir, o amor é capaz de brotar e de transformar, e de transformar-nos. Quantas pessoas nós conhecemos que já foram transformadas pela mensagem do Evangelho, que já foram transformadas pelo ideal do cristianismo redivivo, do espiritismo, que já transformaram-se e que evitaram até de cometer certos absurdos, de cometer certas atitudes impensadas ou translocadas, porque já internalizaram um pouco do conhecimento trazido pelo Evangelho de Jesus, trazido pelo conhecimento espírita. Quantas vidas já foram salvas através dessa mensagem? Geralmente as pessoas falam mal da religião, historicamente, não é? Quando a gente vai ver a história da igreja, por exemplo, a Inquisição. Então eu escuto muitas pessoas dizerem que a religião só trouxe desgraça no mundo, que religião não é coisa boa. Parece que fazem uma seleção histórica dos despautérios feitos em nome da religião, como se a religião ela não fosse reflexo dos homens, dos seres humanos que estão nela. As religiões são organizações humanas. Sendo imperfeitos os seres humanos, será imperfeita a religião. O que será o espiritismo? Falou Leon Denis, que será aquilo que os homens fizeram no espiritismo. É claro que a doutrina ela permanece intocada, mas quando nós pusemos em prática a doutrina espírita, nenhuma instituição é perfeita. As pessoas me perguntam: Breno, para qual instituição, qual é o melhor centro espírita aqui em João Pessoa? O melhor centro espírita, meu irmão, depende do que você está esperando. Porque se você for procurar um local onde todo mundo é perfeito, é bonzinho, não é? Onde é o céu, você acha que vai entrar no centro, vai ser como em nosso lar, é aquele que você vai só uma vez. Esse é o melhor. Porque se você ficar lá para trabalhar, tiver que lidar com os desafios, com os problemas do dia a dia, as dificuldades que se passa para manter o trabalho de uma instituição, as decisões que tem que se tomar, que às vezes são discordantes as opiniões, aí você vai ver que é um local onde tem outros seres humanos, imperfeitos como você, com quem você vai ter que aprender a lidar. Tem que aprender a lidar com paciência, com tranquilidade, ciente de que você também não é perfeito, ciente que nem na casa da gente a gente tem essa harmonia perfeita, não é? Porque entre
esposo, filhos e outras pessoas, outros componentes da família, existem opiniões discordantes, opiniões no campo da religião, quando são de religiões diferentes, opiniões no campo da política, aí, quanto problema teve isso aí. Quantos problemas nós encontramos ao lidar com o elemento humano, com o ser humano, que chuva abençoada. Sempre vamos ter. Até porque nós estamos encarnados em um mundo de provas e de expiações, onde ninguém é perfeito. E que estamos aqui justamente para conviver com esses defeitos e com essas diferenças, aprendermos a lidar com essas diferenças e crescermos no contato social. É a lei de sociedade que está lá no livro dos Espíritos. Se depender, se fosse possível a gente evoluir sozinho, a gente ficava isolado lá na montanha a vida toda, no meio do mato, não tinha que ter contato com ninguém, avançava sozinho. Não foi assim que se estabeleceu a lei divina. A lei divina é a lei de sociedade, é a lei de aprender a conviver com a diferença. E isso é difícil. É difícil porque é preciso ceder, é preciso ouvir, é preciso compreender, é preciso silenciar, é preciso negociar, conversar, aceitar que as pessoas às vezes têm pontos de vista diferentes e às vezes a opinião do outro é até melhor do que a nossa e a gente pode aprender com a opinião do outro. Achar que você não é só aquele que é detentor do bom senso, das melhores soluções ou das opiniões mais acertadas. Frequentemente nós nos enganamos e é com os outros que descobrimos isso. Jesus sabia dessa necessidade, por isso ele não fazia divisão entre as pessoas, e ele sabia que esse contato é terapêutico, esse contato é revitalizante, é um campo fértil para cultivar as virtudes da alma, o contato social, o contato com as outras pessoas. Se nós não tivermos esse contato, minguamos, como a água parada, que desenvolve problemas. Precisamos desse contato, ele é terapêutico. É terapêutica a presença de Jesus em nossas vidas. E eram aquelas pessoas mais excluídas pelo mundo, aquelas pessoas com um comportamento social mais reprovável, aquelas que eram tidas como aquelas menos queridas, mais odiadas, que Jesus foi estar com elas para levar sua mensagem, aqueles que sofriam, porque aqueles que estão bem, estão equilibrados, que estão bem resolvidos, não precisa do médico. Quem é que vai, como diz o trecho do Evangelho aqui, a parábola, quem é que vai ao hospital? Quem está enfermo. E aí é que a gente entende também porque na instituição religiosa a gente não encontra a perfeição entre os participantes que estão ali. Às vezes as pessoas chegam para mim e dizem: Breno, mas como pode ser? Fulano é espírita e fez uma coisa dessa. Eu digo: imagine se ele não fosse. O que é que ele tinha feito? Ele, sendo espírita, foi capaz de fazer isso? E a pessoa está dentro do centro espírita, ainda bem. É quem mais precisa. Os remédios mais fortes são para as piores doenças. O espiritismo é um remédio forte. Né? Então quer dizer que a gente andou por aí, sabe-se lá plantando o quê? Né? Para precisar desse xarope bem forte, para purgar aí muita coisa que está no nosso passado, que a gente precisa se livrar. Então não julguemos o nosso próximo, fazer distinção. Cada um sabe onde estava, onde esteve, para onde vai. Acho que tem um dos presidentes da Federação Espírita, se eu não me engano, foi o Zeus Mantuio, e o nosso querido Valdo Lima, né, do lado que já desencarnou. Ele teve uma, quando era adolescente, na sala dele da Federação, ele narrava essa história.
E ele viu o Vantuil, eu acho que estava fumando, não sei se era um cigarro, um charuto, alguma coisa. E ele disse: está vendo isso aqui? Agora é 1 por semana, porque eu fumava um maço por dia. Até deixar. Alguém que não entendesse de onde o sujeito veio, ia dizer: está vendo? Pessoa espírita, presidente de fumando. Ele fumava um maço por dia. Ele agora fumava conseguiu chegar a fumar 1 cigarro por semana. Então ele está progredindo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que faz no dia a dia para domar suas más inclinações. Se ele está, o verdadeiro espírita não é aquele que entra no centro espírita e se santifica da noite para o dia. Porque isso é impossível. Ninguém vai entrar por debaixo daquela porta e vai se passar, se revestir uma túnica e virar santo de repente. Isso é um processo muito difícil. Então, se você vê alguém cometendo algo errado, você não sabe se ele não era muito pior antes, e se agora ele está muito maior. Quem sabe ele já se reformou e já se transformou muito mais do que aquilo que nós conseguimos fazer e transformar nas nossas vidas e domar nossas más inclinações. Apesar de, por exemplo, ainda fumar 1 cigarro por semana. Quem somos nós para julgar? Jesus ele não julgava, ele não atirava pedras, como não atirou na prostituta, como nós não devemos atirar pedras nos pecadores, mas não quer dizer que devemos ser coniventes com o erro, porque em nenhum momento ele foi conivente com o erro de ninguém. Ele trazia o remédio certo, o incentivo para que cada um reconhecesse em si a parcela de vida de que é detentor e a capacidade de se modificar, de fazer o bem, de se transformar. Os enfermos precisam de médico e não os santos. Será que não somos nós os enfermos? A gente sempre acha que são os outros. Será que a gente desfruta assim, de uma saúde espiritual perfeita? É uma palavra, é uma questão para refletir, né, por muito tempo. O fato de vestir o emblema de uma religião, isso nos santifica de alguma maneira, nos faz melhor do que alguém? De maneira nenhuma. Nós todos temos nossas limitações, e é a partir do reconhecimento delas que podemos trabalhá-las. Porque no momento que a gente acha que está numa condição melhor, a gente se acomoda e deixa de enxergar a si mesmo. Às vezes há esse equívoco, uma certa vaidade espiritual, né? Se é que se pode dizer isso, quando a gente faz algumas conquistas. Por exemplo, a pessoa tem algum vício, como eu mencionei, ela consegue largar aquele vício. Minha vida está resolvida, eu consegui deixar o cigarro, eu consegui deixar a bebida, hoje eu sou uma pessoa transformada, eu sou uma pessoa boa, se sente muito orgulhosa da sua conquista. É bom se sentir realizado por conquistar, por vencer uma determinada limitação, por vencer uma determinada falha, mas será que acaba aí? Será que não tem muito mais por fazer? A gente sabe que a senda do progresso é infinita, parece que essa coisa não acaba nunca. E quando a gente acha que é bom, quando a gente se desenvolve, a gente começa a enxergar certas limitações, certos defeitos que a gente não achava que tinha, que a gente não enxergava. Quando você começa a se conhecer melhor.
O Evangelho, ele faculta, ele nos traz essa possibilidade de conhecermos melhor. À medida que Deus é tão sábio, que faz com que a gente vá tomando conhecimento de quem somos gradativamente. Porque se a gente soubesse tudo que tem de errado e se desse conta do quão imperfeito ainda é, a gente ia se desanimar. É bom que a gente não se ache tão ruim assim, para não perder a motivação. Então, à medida que a gente vai trabalhando na reforma íntima, que a gente acha que está terminando a tarefa de reforma íntima, aí vem os espíritos superiores e dizem, não é bem assim não, aqui ó, falta isso aqui, falta trabalhar esse aspecto, falta melhorar isso aqui. Aí você diz a mim, meu Deus, eu achando que estava bem, que estava abafando, que eu estava quase em nosso lar. Aí você se pega diante de uma prova difícil e às vezes sucumbe diante daquela prova e se sente desanimado. Eu pensava que já estava como diz o ditado, a água é doce, mas um pouco é seco. Não é tão fácil, eles nos ajudam, mas a estrada é longa. Aí a gente dá um tropeção. 2 para frente, 1 para trás. 2 para frente, 1 para trás. Não é um caminhozinho reto, assim, subindo até lá. É cheio de tropeços. É um caminho sinuoso. Um caminho difícil, tortuoso. O caminho do progresso. E são tantos tropeções. E a gente precisa se reanimar, se reerguer e continuar nessa caminhada. E a mensagem de Jesus é esse estímulo que nós precisamos, de piedade e de amor. Porque se nós não recebêssemos essa piedade e esse amor divino, não teríamos a motivação necessária para seguir adiante. A gente estacionaria nos nossos erros, na comodidade de não ter que fazer o trabalho da reforma íntima, até que a dor viesse bater na nossa porta, cobrando a transformação. Jesus é piedoso, ele não vem pregar o caminho da dor, vem pregar o caminho do amor, de voluntariarmos no aprendizado, de voluntariarmos no crescimento espiritual. É preciso esse crescimento. Esse trecho do Evangelho é interessante, porque ele fala da mediunidade. Jesus se dirigia principalmente aos pobres e aos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolações, aos cegos, dóceis e de boa fé, porque pedem para ver, e não aos orgulhosos, que julgam possuir toda a luz e nada precisar. Essas palavras, como tantas outras, encontram sua aplicação no Espiritismo. Há quem se admire de que, por vezes, a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de a usarem mal. Parece, dizem, que uma faculdade tão preciosa deveria ser atributo exclusivo de maior merecimento. Não é interessante? Que às vezes pessoas que parecem não serem dignas da mediunidade são médiuns. A gente tem casos como esses relatados. Até de médiuns não espíritas. Tem um caso muito famoso no Brasil, estarrecedor, que vi vários documentários e reportagens de um médium que era até associado ao espiritismo, mas na verdade era um médium espiritualista, que fazia lá no Centro-Oeste uma mistura eclética de vários segmentos religiosos.
que era muito famoso, as pessoas iam lá para se curar, e descobriu-se coisas absurdas sobre esse médico, até assassinatos, está preso e tudo mais, é uma coisa pública. Posso falar aqui porque isso é uma coisa completamente conhecida e divulgada. Então as pessoas perguntavam, mas esse senhor era médium de verdade? Eu não tenho como dizer, porque não existe um certificado, um atestado de mediunidade, mas poderia ser, porque a mediunidade, ela é uma faculdade orgânica, ela não é uma faculdade moral. Isso está muito bem dito na codificação, no livro dos médiuns. As pessoas são médiuns porque elas nascem com uma predisposição no seu organismo, ou seja, no cérebro. Hoje se estuda a pineal, os cristais da pineal, as características do cérebro do médium, como funciona. Existem estudos de pesquisadores espíritas sobre esse assunto. André Luiz já toca mais profundamente sobre isso. Mas ela nasce, claro, há um planejamento reencarnatório. Não é por nada que a pessoa nasce médium. Assim como todas as questões fundamentais na nossa existência física, elas estão relacionadas com o porquê, com esse planejamento reencarnatório. Então nascemos médiuns. E a mediunidade, assim como qualquer outra faculdade que possuímos, como a voz, como a audição, como a visão, como as mãos, devem ser utilizadas para o bem. No entanto, nós possuímos um livre-arbítrio e nem sempre utilizamos bem esse livre-arbítrio. Parece uma contradição, mas pense da seguinte maneira: se não pudéssemos praticar o mal, não teríamos livre-arbítrio. Seríamos como marionetes do destino. Se a gente só pudesse fazer o bem, não haveria escolha. Então não haveria mérito. Se a gente só pudesse fazer o bem, você não teria nenhum merecimento por fazer o bem, até porque você não tinha escolha. O mérito do bem está justamente no fato de que temos escolha e de que podemos optar por não fazê-lo. Ao contrário, podemos optar por fazer o mal. Sem essa possibilidade de fazer o mal, não haveria mérito na escolha do bem. Interessante isso, não é? E sem mérito, não seríamos seres independentes, co-criadores, com livre-arbítrio, com existência própria. Seríamos como um computador programado. Deus nos dá o livre-arbítrio para utilizarmos bem essas faculdades. E a mediunidade é mais uma dessas faculdades, que, como todas as outras, nos traz responsabilidades. Responsabilidades, consequências sobre como utilizamos essas capacidades. Especialmente a mediunidade nos remete a um compromisso de natureza mais espiritual, porque o médium, ele se torna a ponte entre o mundo espiritual e o mundo físico. Ele se torna mensageiro desse remédio divino, desse bálsamo que alivia o sofrimento ou que amolece os corações endurecidos. Quando a espiritualidade superior quer trazer o remédio àqueles que necessitam, ele utiliza dos seus filhos imperfeitos. Se a gente fosse esperar que só fosse médium quem fosse merecedor, quase não ia existir médium. Como se só pudesse falar quem fosse bom e merecedor dessa faculdade, quase ninguém falava, era quase todo mundo mudo.
É por isso que eu aceito chegar aqui na frente e falar, ciente dessa imperfeição. Porque se eu nasci com beber água de chocalho quando era criança, dizem que eu falo muito pelos cotovelos, e se deixar a gente vai embora aqui conversando até meia-noite, isso é uma responsabilidade, isso não é mais um mérito para quem escuta, para os irmãos que vêm aqui encarnados e desencarnados, que precisam ouvir essas mensagens, que precisam ouvir essas reflexões, do que meu, por falar. Aqui é uma pessoa imperfeita como vocês, igual. E refletimos juntos sobre essas máximas do Evangelho. Então a espiritualidade utiliza desses médios imperfeitos, dessas pessoas que mesmo com defeitos, mesmo com suas limitações morais, nascem dotados dessa faculdade especial, com uma missão, e a mediunidade deve servir-lhes de meio para melhorar, para se transformar. E porque aquilo que os Espíritos nos dizem, aquilo que os médiuns dizem, que todo médium deve ter como cuidado, é de saber se no recado que os Espíritos dão, alguma coisa não tem que lhe diz respeito em primeiro lugar. Antes de perguntar se é para alguém, a gente sempre diz, seria bom se fulano estivesse aqui para escutar isso. Será que não é a gente que precisa realmente? Será que é fulano quem está mais necessitado? Quem são os enfermos que precisam de remédio? Quem são os enfermos? A gente ainda precisa muito desse remédio do Evangelho. Precisa muito dele para não falharmos em nossas missões, para não sermos médiuns falidos, como esses que vimos e comentamos, que teve uma oportunidade abençoada de socorrer o próximo, mas que sucumbiu diante das paixões e dos chamados mundanos, menos felizes. É a oportunidade de sermos portadores do remédio que deve chegar a todos, que deve trazer esperança àqueles que estão sem esperança, coragem àqueles que estão desanimados, confiança àqueles que não têm mais motivação, trazer um alívio àqueles que estão desesperados, a consolação àqueles que estão desconsolados por todos os percalços da vida, por todos os sofrimentos passados. Ser portador desse remédio é uma bênção e um privilégio. Todos nós somos portadores de uma palavra de apoio e de esperança, portador de uma palavra que pode fazer alguém se sentir melhor consigo, acreditar em si, acreditar que pode ser melhor como ser humano, acreditar que pode ser bom. Essa é a mensagem principal, esse é o maior remédio que todos nós precisamos. Dessa forma, agradeço novamente a oportunidade de estar aqui com vocês, lembrando que somos todos devedores, ainda em processo de cura, procurando essa medicação para as nossas almas, procurando nos transformar em seres humanos e pessoas melhores, que nos ajudem os bons espíritos neste trabalho de reforma. Que assim seja. Breno, fica até sem palavra, né? Você estava falando e eu ia vendo ali, bom, vou pegar esse trecho dele aí para fazer um comentário. Aí você entrava no outro, isso aí. Até que chegou um que disse assim, se deixar eu fico aqui a noite toda, eu me levantei e sentei aqui. Mas veja que pontualidade, né? Faltando 5 minutinhos ainda para a gente poder ter a musicalidade do Sandrinho. Vou passar hoje nesse momento para o céu. Muito bem. A gente olha só, Anselmo. Agora sai feliz. Que a gente tem um violão aqui, né? E é bom que seja Anselmo e Fabiana, né? Fabiana fazendo assim.
no silêncio da prece, teus irmãos a te pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus. Ir ao teu encontro, nós queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Ir ao teu encontro, nós queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. E caminharmos juntos rumo à luz. Muito obrigado, Ansel. E antes de a gente fazer o encerramento, a nossa presidente quer dar uma palavrinha e eu espero que ela agradeça o meu nome, porque eu não fiquei sem palavra. Isso é nada, volto a ficar sem palavras. Bem, boa noite a todos. Eu queria, com a presença da Fabiana e do Anselmo, nós estivemos em um momento na federação, no trabalho deles, e quando eu os vi, eu me lembrei e gostaria de fazer o apelo a todos vocês, e pessoas aqui de outras casas espíritas, que vocês pudessem levar esse apelo também à casa de vocês. Vamos apoiar o movimento Juventude e Infantil da doutrina espírita. A gente precisa apoiar esses jovens, essas crianças, qualquer movimento que haja, qualquer apelo que haja para fortalecer esse trabalho, vamos participar, vamos endossar, porque o Espiritismo precisa ter um futuro, o futuro está nesses jovens, tá? Porque a gente está mais perto de voltar para casa do que do dia que chegou. Então, vamos incentivar qualquer movimento, qualquer pedido, apelo, qualquer coisa que haja para fortalecer o movimento infanto-juvenil do Espiritismo. Vamos fazer parte, gente, porque foi muito, eu particularmente fiquei muito triste quando eu fui para o evento e a gente contava nos dedos os adultos que estavam lá prestigiando o trabalho dos jovens. Eu fiquei triste, porque o movimento espírita está precisando de jovens e a gente não está apoiando esses jovens que estão já no movimento. Então vamos ter um olhar mais carinhoso para isso. Quando virem apelos pela internet, nos seus grupos, vamos participar. Eu gostaria de pedir isso. E agora, Fabiano faz a prece. Obrigada, Bob. Então, nesse momento, já recebemos muitas bênçãos,
e vamos agradecer esses momentos sublimes que vivemos. Amorável Mestre Jesus, amigos e irmãos espirituais, agradecidos estamos pela oportunidade de estarmos aqui, recebendo esses bálsamos consoladores, renovadores, onde enchemos nosso ser de luz, de esperança, de fé, renovando cada célula do nosso corpo, ativando-os, recebendo, Senhor, aquilo que estamos precisando, fortalecimento da nossa alma. Que Tu possas, nesse momento, Senhor, essas nossas rogativas íntimas, auxiliar aqueles que estão a te rogar, Senhor, suplicando, a cada instante, muitas vezes pessoas sem fé, sem esperança, vendo, Senhor, os dias a passar e não encontrando sentido para a sua vida, mas que Tu possa, Senhor, nesse momento, levar a cada criatura estes bálsamos consoladores, para que possam te sentir e te sentindo, possam, Senhor, levantar, esperançar, possam sentir renovados, equilibrados, e que sua fé seja renovada. Sabemos, Senhor, que não estamos sós. Em todos os momentos da nossa vida, estamos, Senhor, contigo, com a espiritualidade amiga que Tu encaminhas, para nos auxiliar, para que possamos galgar a cada dia o Teu Evangelho, nos fortalecendo, e que possamos voltar para os nossos lares, sentindo, Senhor, essa luz divina, sentindo, Senhor, esses bálsamos consoladores, em Teu nome, em nome da espiritualidade amiga, que possamos dar por encerrado esse Evangelho de amor e luz para as nossas vidas. Só temos a te dizer muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Então, agradecendo a Água Breno e convidando a todos para verificar a feira hoje no e comprar, quem quiser, o souvenir. E só duas coisas, nós temos duas mesas com livro, uma custa R$10 e a outra é gratuita. Quem quiser o livro gratuito está no outro lado.